também aqui na frente, na tela, né? Almeida, revista e corrige. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a providência de Deus. Eu até coloquei aqui uma definição, né? O que seria? Providência de Deus é uma doutrina já bastante desenvolvida e pouco falada hoje em dia, que seria nada é ao acaso, nada por acaso, controle absoluto de Deus no universo. Deus é Senhor do universo, tanto que nós acabamos de cantar: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Semana passada falamos que Deus é o Senhor das nações, né? Ele comanda a história. E a providência divina fala sobre a intervenção natural de Deus e também a intervenção sobrenatural de Deus nos caminhos da humanidade, nos caminhos das nações e nos caminhos dos homens, né? Deus agindo, e agindo em todo o tempo. Então, sorte. Será que existe sorte? Falando sobre providência divina, uma vez, eu quando era adolescente, eu era muito irritado com meu pai, sabe por quê? Porque o meu pai conhecia todo mundo, cumprimentava todo mundo, cumprimentava os estranhos na rua, chegava para um, era assim, né? Oi, e daí, tudo bem? Daí o cara já chamava, ele já ia parar para conversar, e adolescente quer ir embora, né? E aí, mas olha, todo lugar para. E uma vez eu estava na casa do meu tio, com a minha mãe, com as minhas irmãs, e com o meu pai, né? E o meu pai, na hora de ir embora para pegar o ônibus, ele ficou lá: oi, e daí, como é que tá? Parou no portão para conversar. E eu pensava: vamos perder o ônibus, né? E como era na avenida ali na rodovia do Café, então a gente tinha que atravessar a rodovia do Café, tinha um barranco assim, e embaixo do barranco era o ponto de ônibus. E eu pensei: vamos chegar lá, vai ter uma fila enorme. E eu preocupado, daí: vamos, pai, vamos. Daí meu pai vai, daí encontrou o conhecido. Daí: oi, e daí? Conversando. E eu irritado, tá? A gente acabou se atrasando um pouco. Mas, quando nós íamos atravessar a rodovia do Café, para chegar até o outro lado, que tinha um barranco, tinha uma fila enorme realmente, um caminhão desgovernado saiu da pista e esmagou todo mundo que estava ali naquele ponto de ônibus, que era no barranco, né? Algumas crianças se salvaram, porque as crianças já viram, né? Elas tinham saído e estavam em cima do barranco. E nós assistimos do outro lado da rodovia. Por que nós não morremos naquele acidente? Alguém sabe? Porque Deus deu o livramento, né? Deus deu livramento por causa do meu pai, que conhecia outro, que ele nos atrasou. E esse atraso foi o quê? Providencial. Deus estava cuidando da gente. Às vezes a gente reclama, né? Porque furou um pneu. Às vezes Deus está dizendo: vamos, você tem que esperar, porque algo. E muitas vezes lá na frente a gente nem sabe, nem vai ficar sabendo do que Deus, o Senhor, na sua soberania, Ele nos livrou. Quantas vezes a gente fala assim: poxa, eu estava no lugar certo, na hora certa. Por que será que você estava no lugar certo, na hora certa? Por que será que você saiu de determinado emprego e já conseguiu outra coisa ali na frente? Por quê? Você saiu na hora certa. E bem quando tinha algo certo para você, tá? As coisas acontecem assim, e nem sempre nós temos o coração grato de pensar assim: poxa, Deus é bom, né? Então isso é o que a gente chama de providência divina. E o coração nosso deve estar grato. Quando nós desprezamos a providência graciosa de Deus, nós incorremos em alguns erros, né? Então, vamos ver um pouquinho na história do povo de Israel, como Deus agiu
naquele povo providencialmente durante tanto tempo, e depois nós vamos ver as consequências da pessoa desprezar a providência divina, né? A primeira coisa, o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto, ele usa a figura da nuvem como orientação espiritual na caminhada. Paulo diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Sabe o que significava para o povo de Israel estar debaixo da nuvem? Era ter a orientação, era ter a direção divina, né? Os irmãos se lembram da história que a nuvem, quando a nuvem seguia, o povo andava. Quando a nuvem parava, o povo parava e acampava. Se a nuvem ficasse uma semana parada naquele lugar, o povo ficaria uma semana parado. Quando a nuvem continuava, o povo continuava. Havia uma orientação divina para aquele povo quando eles saíram do Egito, né? Durante a sua passagem pelo deserto, havia essa orientação. E à noite era uma coluna de fogo. Será que nós temos isso hoje, o povo de Deus? Paulo diz assim: não quero que ignorais que os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, eles tiveram essa orientação. E nós não temos. A Bíblia diz que nós temos um guia. Quem que é? O Espírito Santo, que nos guia, que nos orienta, que fala o nosso coração. Deus não nos deixou sozinhos diante das circunstâncias. É uma coisa muito interessante, meus irmãos, o fato das diversas maneiras como a providência de Deus age para nos guiar. E uma das maneiras que Deus usa, a Bíblia até diz assim que o primeiro mandamento com promessa qual que é? Honrar o pai e a mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para que te prolongues os dias sobre a face da terra. Então, uma das formas de orientação de Deus é também através dos nossos pais. E muitas vezes existem orientações e direções que Deus nos dá através de pessoas mais velhas, através dos pais, através do pastor da igreja, né? Orientando, dizendo: não vai por esse caminho vai conduzir à morte, vai conduzir à destruição, você vai ter problemas. O que eu quero dizer, irmãos, é que Deus não nos deixa sem orientação, mas nós devemos ouvir. E o problema é que muitas vezes nós somos teimosos em ouvir. O Espírito Santo também às vezes nos instiga, nos cutuca, nos fala e nos diz o caminho que devemos seguir. Nós temos também a orientação da palavra de Deus, que muitas vezes nos orienta o caminho, e muitas vezes nós nos esquecemos, nós voltamos as costas para aquilo que Deus está sinalizando para a gente não fazer, né? Então Paulo diz: olha, todos estiveram debaixo da nuvem. Ele está usando como exemplo o Antigo Testamento. E ele diz também: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e passaram pelo mar. O que é passar pelo mar? O irmão Irineu acabou de passar pelo mar. O que é o mar? O povo de Israel estava indo na caminhada dele, e havia um mar na frente, o exército atrás. De um lado tinha o deserto, do outro lado tinha montanhas. Eles estavam encurralados, não havia o que fazer. E Moisés, então, quando ele começou a marchar, pisando naquelas águas, o mar se abriu, e aquele povo todo passou em terra seca, no meio do mar. Quando os inimigos estavam chegando e tentaram passar, foram mortos, afogados naquele mar, porque as águas do mar se fecharam, se abriram apenas para o povo de Deus. E Paulo está dizendo: olha, nós temos a orientação, isto é, debaixo da nuvem, e os nossos antepassados passaram pelo mar, e nós também passamos pelo mar quando nós chegamos a situações de encruzilhada. Eu fico
imaginando o irmão Irineu naquela situação, preocupado, pensando, preciso de uma vaga. Só que Deus disse assim: você não vai precisar de nada disso. Porque Deus é todo poderoso, Ele abre o mar. Todos nós já tivemos a experiência de milagres que Deus realizou. E essa experiência é importante ter na vida. A minha mãe, voltando a usar como exemplo, quando eu nasci morto praticamente, né? Porque quando o meu pulmão estava fora de lugar, meu coração também, e eu era um bebezinho, e a minha mãe viu eu ali roxo, pegou e saiu correndo, né? E entrou lá no hospital. E naquele momento tinha uma médica que me catou também, me colocou no oxigênio e eu não teria chance nenhuma de sobreviver. Foi quando vieram para querer dar a extrema-unção, né? Sabe o que é a extrema-unção? Né? Aquela unção final lá, quando a pessoa já vai para, como dizem, para o beleléu. E minha mãe disse assim: não, ele pertence a Deus, não quero saber disso daí não. E eu já entreguei ele ao Senhor. E aconteceu um milagre, né? O milagre de que eu estou aqui hoje com 58 anos, já fiz educação física, mesmo tendo o coração fora do lugar, o pulmão fora do lugar. Naquela época Deus pôs tudo no lugar de novo, né? Com a graça de Deus, saudável, né? Mas Deus tem abençoado tão grandemente, tão maravilhosamente. Ele tem abençoado. E esses são o mar se abrindo, os milagres acontecendo. E como é importante cada um ter experiência com esses milagres verdadeiros do Senhor. Não são aqueles milagres fabricados, né? Às vezes as igrejas fabricam milagres, mas não é milagre fabricado, é milagre de verdade que a gente pode ver, constatar, e acontece na frente da gente, algo inexplicável aos homens, mas ali Deus colocando a sua mão. E isso faz parte da providência de Deus também, né? E Paulo, ele continua dizendo, ele fala assim, Moisés, né? Ele se refere, ele diz, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Ele fala Moisés, nuvem e mar. Mas sabe o que é isso? É que na providência divina, Deus levanta pessoas, líderes que Deus coloca no nosso caminho. E não é por acaso que essas coisas acontecem. A minha mãe, quando veio, hoje eu estou usando bastante a senhora como exemplo, né? Quando veio do interior lá de Rolândia, chegou ali no Jardim das Américas, eu era uma criancinha, e ela com mais 3, né, um pouquinho maiores do que eu, e ela querendo procurar uma igreja, ela foi procurar uma igreja presbiteriana, porque ela era presbiteriana, né? E daí ela olhou, igreja presbiteriana, que bênção, vamos no culto, né? E ela entrou naquela igreja presbiteriana, quem que estava lá? Pastor Brasil, né? Porque eles tinham alugado o salão que era da igreja presbiteriana, mas agora, naquele momento, era menonita. Eles só não tinham tirado a placa. Irmãos, Deus coloca pessoas, assim como colocou Moisés. Às vezes nós ignoramos as pessoas que Deus coloca na nossa vida, na nossa caminhada. Homens e mulheres de Deus que vão nos abençoar. Mais de 50 anos, né, que eu conheço o Pastor Brasil. Imagine, eu tinha 3 anos na época, e os nossos caminhos se cruzaram. E Paulo, ele diz aqui, olha, aquele povo teve a bênção de encontrar um líder, teve a bênção de ver os milagres de Deus, o mar se abrindo, teve a bênção de ser conduzido por uma nuvem, por uma coluna de fogo. Era a providência de Deus. Para todos os lados que eles olhassem, eles veriam a mão de Deus. E assim acontece também conosco. Todos os lados que nós olhamos, nós vemos que Deus agiu poderosamente.
abençoando, levantando pessoas, colocando o médico certo, colocando o curso certo, colocando o companheiro, a companheira certa ao lado dessa trajetória. Paulo então diz assim: todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, os que tiveram experiência de ver Deus agindo nas mais diferentes circunstâncias. Outra coisa que Paulo fala é do maná, a nutrição física e espiritual. Ele diz assim: todos comeram da mesma comida espiritual. Porque naquela caminhada no deserto, todos os dias, todas as manhãs, o maná, o pão, que depois Jesus, ele diz assim: eu sou o pão, o verdadeiro pão era Jesus. E também Paulo fala da rocha, que era a presença de Cristo no deserto, se manifestando das formas mais diferentes. Paulo diz assim: beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E nós precisamos entender que as circunstâncias que nos mantêm a nutrição espiritual e também a nutrição física são manifestações do Senhor Jesus ali na nossa caminhada. E como é terrível quando nós não conseguimos ver isso, vendo o resultado que acontece na vida dos nossos filhos, vendo o resultado que acontece na vida da nossa família, vendo o resultado da nossa história, da condução da nossa vida. É a presença de Jesus, é a rocha da nossa salvação, é aquele que nos nutre com o pão e com a água, que nos dá as coisas essenciais para vivermos. Por isso que nós devemos ter um coração grato. Mas a palavra de Deus diz assim que, todavia, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso foram prostrados no deserto. É interessante, Deus deu tudo isso, porém eles não conseguiram entrar na terra prometida. Imagine, Deus deu maná, Deus deu água que saía da rocha, que representava já Cristo presente. Deus deu um líder como Moisés. E se reclamam de Moisés, eu não posso reclamar se reclamarem de mim. Porque Moisés era um grande profeta. Que Deus deu um homem, um líder, para conduzir aquele povo. Deus concedeu a nuvem e a coluna para dirigir. Todavia, a palavra de Deus diz assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso, ficaram prostrados no deserto. Eu queria que os irmãos entendessem que todas essas ações de Deus, a nuvem, a água, a rocha, o líder, tudo isso são ações da providência divina. É a providência de Deus. É Deus agindo. E a providência de Deus se manifesta ainda hoje, na vida de cada um de nós. Mas Deus não se agradou, porque o que é desprezar a providência graciosa de Deus? O que eles fizeram que desagradou tanto a Deus? Eles desprezaram a providência de Deus por causa da cobiça, em primeiro lugar. Diz assim: e estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. O problema ali, eles desprezaram a providência divina, eles não perceberam os cuidados e a proteção de Deus em todo o caminho, porque eles eram cobiçosos. E eu queria trabalhar um pouquinho essa palavra, ser cobiçoso, né? Isto é, ser cobiçoso é ter essa postura, sempre de olho num lugar diferente de onde se está. Sempre tem a sensação de que está perdendo algo. Isso é ser cobiçoso. É você ter algo aqui, mas você está com o olho lá. Deus te dá um carro, mas você está de olho no carro do vizinho. Deus te dá uma esposa, mas você está de olho na esposa do vizinho. Deus te dá um grupo de amigos,
mas você não está satisfeito com aquele grupo, você quer um outro grupo de amigos. E existe uma doença chamada FOMO, que é, eu não sei falar inglês, tá? Fear of Missing Out, é isso? É um termo criado e utilizado pelo americano Dan Herman para descrever a sensação de que estamos de fora de algum acontecimento importante. Em tradução livre, FOMO significa medo de perder algo. E sabia que isso desagrada a Deus? Você sempre está com a sensação de que está perdendo algo. E daí, quando você está com a sensação de que está perdendo algo, mas sabe quando a pessoa não está satisfeita com o que tem? Com o seu momento, com a sua história. Isso virou uma doença hoje em dia, catalogada, com aqueles que não conseguem ficar sem ficar olhando suas redes sociais. Né? Eu posso estar perdendo alguma coisa no Instagram, eu posso estar perdendo alguma coisa no Facebook, eu posso estar perdendo alguma coisa no WhatsApp, eu posso estar perdendo alguma notícia. Esses dias eu estava com esse FOMO aí, sabe? Que eu levo minhas filhas para a escola e daí eu tenho medo de perder as notícias. Daí eu ligo o rádio, né? E coloco também as notícias pelo celular, né? No Bluetooth, e fico ouvindo pelo rádio. E uma hora a Rebeca entrou assim, a Rebeca não, a Vitória entrou no carro e falou assim: pai, eu quero falar com você, dá para desligar? E eu fiquei irritado, né? Eu fiquei irritado. Oh, você não me deixa ver as notícias do que está acontecendo no mundo. Depois eu pensei, né? O quanto eu estava perdendo de comunhão, de estar ali curtindo a minha filha, as minhas filhas, né? De ter aquele momento agradável, que a gente sempre conversa, que elas contam o que acontece na escola, né? Sabe quando você está num lugar, mas você não vive aquele lugar? Porque a tua mente está em outro lugar, a tua preocupação está em outro lugar, você tem a sensação de que sempre está perdendo algo. E existem pessoas que nunca conseguem nada na vida, porque quando Deus lhes dá um emprego, ela pensa: poxa, eu poderia estar num bem melhor, né? Bem melhor. Ela está ali, mas não está produzindo, não está feliz, não está grata, está cobiçosa de algo ali. E o povo de Israel, ele caiu nesse pecado, de ser cobiçoso das coisas más. Por quê? Porque ele estava caminhando lá no deserto, e sabe o que eles faziam? Eles ficavam pensando: lá no Egito era melhor. Eles olhavam para trás. Lá tinha cebola, tinha alho, os porós. Lá a gente ganhava ração. A gente trabalhava que nem doido, mas ganhava ração todo dia. Eles eram escravos, irmãos. Estavam com a mente lá atrás. Mas também estavam com a mente lá na frente, porque diziam assim: este Moisés, este homem que nos tirou do Egito, disse que ia levar para a terra prometida. E hoje nós estamos aqui no deserto. Eles não conseguiam curtir a nuvem, a coluna, o maná, a água que saía da rocha, as codornizes, as bênçãos. Eles não conseguiam nem olhar para os próprios pés e para a roupa, porque diz que durante o período no deserto, a roupa não envelhecia e os calçados não envelheciam e não estragavam. Eles não conseguiam nem perceber a providência de Deus em cuidar deles, da sua vestimenta. Imagine ter roupa para a vida toda. A Rebeca não ia gostar, né? Ela gosta de comprar roupa, a Vitória. Mas lá no deserto eles tinham roupa para a vida toda. Por providência de Deus. Talvez você sofra do FOMO. E como que você vai descobrir isso? Vai numa festa. Você está lá numa festa, conversando com alguém. Só que você não está olhando para esse alguém, porque o seu coração está pensando: lá tem outra pessoa mais interessante lá, tem outra pessoa mais interessante lá, tem outra pessoa mais interessante lá, com a qual eu poderia conversar. E daí quando você sai daquela pessoa vai ficar triste porque se sentiu desprezado, e você vai falar com a outra, só que quando você está com a outra, você está pensando: poxa, eu estou perdendo, que eu poderia estar com aquele outro grupo, está mais animado.
Daí quando você está com aquele grupo mais animado, você pensa assim, olha, eles estão rindo lá, deve ter piada. E você fica circulando sem viver. Você não vive o momento. Porque não tem um coração agradecido diante de Deus. Por quê? Porque você sempre está de olho em algo que poderia ser, mas que não é. Segunda forma de desprezar a providência graciosa de Deus é quando nos tornamos idólatras, né? Diz assim, ó, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e beber e levantou-se a folgar. É interessante Paulo chamar isso de idolatria. Será que é idolatria assentar-se para comer e beber e se levantar para folgar? Na tradução da Nova Versão Internacional, esse mesmo texto diz assim, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para ir para a farra. Então esse tipo de idolatria é aquele tipo de idolatria onde é o culto do corpo, da sensualidade, dos prazeres, a tal ponto que esse texto Paulo tira lá da época, quando Moisés tardava em descer do monte, e daí o povo começou a ficar reclamando com Arão, e Arão pegou e pediu para eles ofertarem, e eles começaram a dar o seu ouro, os seus pendentes e tal, e Arão pegou e fez com esses pendentes um bezerro de fundição, e aquele povo então adorou aquele bezerro de ouro. E a Bíblia diz assim, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se para folgar. É quando você procura na sua vida, essa é a idolatria. Adorar o bezerro de ouro é você querer a sensualidade, as riquezas, as festas, os prazeres. A tua mente não tem paz para você sossegar e ficar em silêncio diante do Todo-Poderoso. A Bíblia diz, o Senhor está assentado sobre o seu alto e sublime trono. Cale-se diante dele toda a terra. Como é difícil, né? Uma vez um pastor, ele fez um experimento com a sua igreja. Era aquelas igrejas bem barulhentas, sabe? Que o povo fica pendurado pela janela e gritam, e dão glória, e pulam. E daí aquele pastor, ele pensou assim, mas o povo está sempre assim exaltado, né? E parece que eles estão produzindo o ambiente, para o ambiente ficar alegre. Então, eu vou fazer um culto diferente. Daí aquele pastor fez o quê? Ele fez o seguinte, disse, hoje todos nós vamos ficar em absoluto silêncio, em atitude de oração, e a única coisa que eu vou fazer é orar e dizer, Senhor, hoje o culto é seu, haja. E aquele pastor se propôs, inclusive, a não pregar. Daí o povo estava todo silencioso, o pastor silencioso, a vizinhança admirada, né? Começou a pensar que não tinha ninguém ali. Só que o estacionamento estava lotado. E aqueles maridos que costumam trazer as esposas e os filhos no culto, mas ficam esperando do lado de fora, eles estavam lá no estacionamento e começaram a estranhar que não tinha barulho. E daí eles, o que está acontecendo? Começaram a se preocupar. E dali a pouco começou a aparecer gente na janela, aqueles maridos que não entravam no culto, né? Olhando pela janela e aquele povo tudo em silêncio, olho fechado, nem um pio. Daí eles resolveram entrar, daí começou a entrar aquele grupo, e sentiram a presença de Deus tão forte ali, e começaram a chorar. E daí naquele momento o pastor diz, venham, vamos orar aqui na frente. E aqueles homens que estavam lá do lado de fora, que jamais entrariam na igreja, porque achavam que igreja é coisa de mulher e de criança, tiveram um encontro com o Senhor, no silêncio, Deus agindo, porque muitas vezes nós primamos pelos sentidos, né? Nós queremos realizar, e nós não permitimos que Deus realize. Isso é uma forma também de idolatria.
Paulo também, ele diz assim que nós desprezamos a providência graciosa de Deus quando caímos na prostituição. Ele diz assim: não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. E sabe como que foi isso? É essa história que Paulo está se referindo. Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. É aquela história lá de Balaão. Balaão tinha sido contratado por dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. E Deus falou assim: meu povo é abençoado, não pode ser amaldiçoado. Você sabe maldição hereditária, inclusive é uma falácia, irmãos. É porque a Bíblia diz assim que o povo de Deus é um povo abençoado. E Balaão queria ganhar dinheiro amaldiçoando o povo de Deus, e Deus diz: não, meu povo é abençoado, não tem como amaldiçoar o meu povo. Daí sabe o que Balaão fez? Balaão, que era um profeta, Balaão ensinou os inimigos do povo de Deus como destruir o povo de Deus. Sabe o que ele falou para os inimigos? Falou assim: ó, é o seguinte, esse povo é um povo abençoado, mas se vocês arrumarem uma mulherada bonita e seminua, colocar no meio desse povo, o povo começa a pecar, e daí eles serão amaldiçoados pelo pecado que cometem. E foi o que aconteceu. Israel se deteve em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel e Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E os que morreram daquela praga foram 24 mil. Irmãos, existem profetas que não amaldiçoam os irmãos, mas que eles ensinam para os irmãos coisas que distanciam de Deus. Eles ensinam a pecar. E esse povo de Israel caiu nessa lábia. E morreram 24 mil. Paulo ele até diz, alguns criticam, né, que foram 24 mil que morreram. Mas Paulo diz assim, ó: e não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. Afinal, 23 ou 24, né? Na verdade, num dia foi 23, mas morreu mais 1000 em função daquele pecado. Então não há contradição aqui. E nós desprezamos a providência graciosa de Deus quando ficamos enfastiados do caminho do Senhor, do método do Senhor e da sua direção. O que é ficar enfastiado? Quem é do interior sabe, né? Enfastiado, sabe, Zé? Enjoado, enfastiado. Enfastiado é quando a pessoa está dando ojeriza, sabe? Já está desprezando. Enfastiado, é fastio, é nojo, é aversão. No interior se fala muito assim: eu estou enfastiado, nem vou comer, né? É como se já estivesse cheio. E a gente despreza, Paulo está nos dizendo, a providência de Deus quando nós ficamos enfastiados do caminho do Senhor, do método do Senhor e da sua direção. Paulo diz assim: e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Quando o povo ficou enfastiado, Deus, a Bíblia diz que Deus mandou serpentes ardentes. Sabe o que são serpentes ardentes? São serpentes venenosas, não é serpente de fogo, né? São serpentes muito venenosas. Porque os irmãos imaginem aquele povo 40 anos no deserto. O que tem no deserto? Um deserto inóspito. Tem serpentes, escorpiões. E daí Deus, o que ele fazia? Ele, como bom pastor, na sua providência, ele mantinha longe esses bichos. Mas quando o povo se sentiu enfastiado de Deus, e do caminho de Deus, e do método de Deus, Deus tirou a sua providência. E daí o que aconteceu?
Os irmãos já viram aqueles filmes das cobras nos lugares onde elas dominam, que vai para tudo quanto é lado, são milhares. Mais ou menos foi o que aconteceu no deserto. Começou a aparecer cobra de tudo quanto é lado, as mais venenosas por causa disso. E lá no livro de Números explica, diz assim, ó, então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Isto é, o povo não estava feliz com o caminho que Deus tinha determinado para eles. Angustiou-se no caminho. E diz assim, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Eles estavam enfastiados do maná, eles estavam enfastiados do líder Moisés, eles estavam enfastiados do pão e da água e do caminho e da orientação de Deus. E Deus então, o que ele faz? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, serpentes venenosas, que picavam o povo. E morreu muita gente em Israel. Esse é o exemplo que Paulo está dando. Sabe que tem muita gente que fica enfastiada da casa de Deus, né? Fastio, enojada do líder, do pastor, enojada das músicas que são cantadas, enojada das orações que são feitas. E Deus olha tudo isso, e Deus não se agrada disso. E muitas vezes Deus retira a sua providência, porque Ele quer ser adorado com todas essas coisas. Quando uma pessoa está enfastiada do caminho e do método de Deus, ela inventa moda, né? Todo mundo que estava enfastiado do bom caminho de Deus, do vocabulário de Deus, do método de Deus, da orientação de Deus, da história da igreja conforme descrita nas Escrituras, começaram a caminhar por esse caminho. Hoje em dia é tudo church, né? O cara vai fundar um lugar aí, vai lá na frente, church. Por quê? É moda. Porque o povo... Oi? Nem pastor existe mais. Spiritual leader. Spiritual leader, né? Não é pastor. Isto é, vamos se alterando para quê? Porque o povo está enfastiado de pastor. Um dos fastios mais terríveis que nós vemos, e o pastor Brasil reclama muito, é enfastiados do cantor cristão, né? Ah, eles cantam música do cantor cristão, eu estou enfastiado. Né? Eu quero coisas diferentes, eu quero ritmos diferentes, eu quero caminhos diferentes. E o que aconteceu com esse povo é que eles estavam enfastiados de Deus, de Moisés e do pão que Deus oferecia, e estavam cansados e angustiados em relação ao caminho que Deus tinha dado para eles. E por isso eles escolheram novos caminhos. E assim abandonaram a providência. Não se agradaram da providência de Deus. E finalmente, irmãos, nós desprezamos a providência graciosa de Deus quando nós servimos de agente de desânimo para os outros. Era o que aconteceu aqui, ó. Paulo diz assim: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Aqui foi o seguinte, quando foram os 12 espias para a terra prometida, Caleb e Josué trouxeram uma boa notícia, mas 10 disseram diferente. Porém, os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que Deus tinha dado para eles. Infamar é falar mal, né?
E daí, ainda disseram, olha, nós somos como gafanhotos e eles como gigantes. E aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. É quando você não consegue ver nada de bom nos caminhos do Senhor, nos planos do Senhor, no jeito do Senhor agir. Você está com aquela doença de que sempre existe algo melhor em algum outro lugar. É interessante que isso acontece muito hoje em dia, porque eu fico observando, a título de exemplo, né, eu fico observando o Mateus e a Fernanda, né? Porque eles são, agora são noivos, né? E daí de vez em quando o Mateus ele diz assim, eu vou levar a minha dama, vou levar a minha dama num restaurante. Eles vão sempre no mesmo, né? Não. Mateus diz assim, estou aqui pesquisando, porque a gente foi nesse, agora eu quero conhecer esse. E daí a gente foi nesse, agora eu quero conhecer esse. E a gente foi nesse, e agora eu quero conhecer esse restaurante. E daí ele chega contando, daí põe fotos, né? Olha, aquele restaurante era maravilhoso, né? Era caro, mas era maravilhoso. Agora eu vou no outro restaurante. Por quê? Isso é natural, não estou criticando. Isso é normal, quando se trata de restaurante. Mas quando se trata de Deus, quando se trata dos caminhos de Deus, quando se trata do propósito de Deus, daí não pode ter alta rotatividade. E a sensação de que está perdendo algo. E a sensação de que Deus falaria melhor se fosse num outro ambiente, numa outra circunstância. A sensação de que o mais importante não é o Deus presente, mas a ferramenta de Deus, né? É uma escolha de pastores, né? Eu gosto daquele pastor, eu gosto daquele que nem acontecia em Corinto, né? Que um era de Paulo, outro era de Cefas, outro era de Apolo e outro era de Cristo. Isso é uma coisa, o homem de Deus, ele é apenas uma ferramenta, um instrumento. Nós tivemos um triste acontecimento nesses últimos dias aí, com aquele cantor chamado... E daí o que aconteceu? Ele falou assim, me arrependo de ter cantado 20 anos no meio desse povo evangélico, de direita, e ainda tem aqueles caras do Congresso, que é os evangélicos do Congresso, que não me representam, e olha, eu estou triste por ter participado disso. A música dele é linda, e ele tem uma voz muito bonita. E daí ele começou a participar de uma live, onde ele dizia, a gente tem que começar a olhar a Bíblia e fazer a teologia feminina, a teologia dos negros, a teologia, entende? Irmãos, a Bíblia é a Bíblia. Não existe teologia feminina e teologia dos negros. Isso é coisa da teologia da libertação ou no meio evangélico dos grupos do Missão Integral. E assim, houve toda uma comoção, porque uma pessoa que era muito querida e respeitada e bem vista, né, pelos evangélicos, estava assumindo pautas que são contra Deus. Ele se esqueceu de que ele é o quê? Ele era apenas barro, ele era apenas instrumento, ele era apenas um martelo, mas o martelo sozinho não trabalha, ele precisa do carpinteiro, né? E agora ele foi diagnosticado com uma doença, uma bactéria nas suas cordas vocais, uma doença sem cura, e o testemunho dele foi o seguinte, que ele era um atleta de alta performance. Sabe aqueles atletas de alta performance? Que de repente perdeu um pedaço da perna e que nunca mais vai correr.
do mesmo jeito que corria antes. A voz dele foi alterada. E eu falo isso com muita tristeza. Com muita tristeza. Mas eu quero dizer que o homem de Deus que está no púlpito, o cantor que está no grupo de louvor, a pessoa que está trabalhando na igreja em alguma coisa, aquele que vai para a casa de Deus, ele é apenas barro, ele é apenas instrumento. E a vida dele deve ser uma vida que honre a Deus. E a gente sabe quando alguém vai cair. É quando alguém se exalta. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que a altivez de espírito precede a queda. Eu convido os irmãos que orem pelo... Eu creio que Deus pode curá-lo. Eu quero que Deus o cure. Mas todas as coisas que acontecem, elas servem como figuras e avisos. E Paulo, ele disse isso, ele disse assim, ora, tudo isso que a gente falou hoje no culto, lhe sobreveio como figura, e estão escritas na Bíblia, né? Para aviso nosso, para quem já estão chegados os fins dos séculos, para nós. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não vos sobreveio, não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também um escape, para que possais suportar. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Toda espécie de idolatria. Qualquer tentação ou provação que venha, ela não é sobrenatural, ela é humana. Porque a Bíblia disse que quando o diabo tenta alguém, ele usa algo que já está latente dentro da pessoa. Ele não produz algo novo. Então, nós precisamos entender as nossas fraquezas para nos fortalecermos. E daí nós não damos lugar ao diabo. Porque a provação e a tentação são humanas. Mas Deus é tão bom que nos fortalece e nos dá o escape, para que nós possamos vencer. E em Cristo nos tornamos muito mais do que vencedores. Vamos orar. Senhor nosso Deus, reconhecemos a providência do Senhor. Reconhecemos que desde a respiração, desde o momento que acordamos, cada segundo do dia, cada hora, cada circunstância, o Senhor está presente e o Senhor nos sustenta. É o Senhor que nos livra do mal, é o Senhor que nos livra das tentações e das provações, nos dando o escape. É o Senhor que nos livra dos acidentes, é o Senhor quem nos livra das enfermidades, é o Senhor que abre as portas para que nós possamos passar, é o Senhor que fecha as portas para que nós não caiamos em erros. A sua providência na nossa vida é total, é como a nuvem de glória, a coluna de fogo, é o maná que o Senhor nos manda todos os dias, é a água da vida. O Senhor tem cuidado, Senhor, dos nossos filhos, o Senhor tem cuidado da nossa casa. Em um mundo pandêmico, o Senhor tem nos protegido. O Senhor tem cuidado, ó Deus, de cada um de nós, da violência urbana. O Senhor tem cuidado das nossas filhas numa sociedade perversa.
O Senhor tem cuidado dos nossos filhos. O Senhor tem nos dado a força para o trabalho. O Senhor tem nos dado o sustento diário. Reconhecemos que em tudo está a sua mão poderosa e graciosa. E por isso nos submetemos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor. Queremos andar com o Senhor. Queremos, ó Deus, ter a percepção da Tua graça e presença em cada segundo da nossa vida. E nós te pedimos isso, ó Deus. Que haja no nosso coração um coração agradecido. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.